Então, boa noite, pessoal. Vamos começando a nossa aula. Acho que talvez a aula de hoje seja um pouquinho mais longa do que o normal, mas não vai ser muito longa. Provavelmente a gente consegue terminar até às 7h30, que é o nosso horário habitual. Acredito que a maior parte das pessoas que deveriam vir já estão aqui, né? Vocês não costumam se atrasar muito. Então, o objetivo da aula de hoje é estudar os logaritmos. Então, vamos então entender o que é o logaritmo, de onde vem a necessidade de estudar o logaritmo, né? Na aula passada nós estávamos resolvendo equações exponenciais. O que a gente fazia para resolver essas equações era usar o método da redução à mesma base. O problema é que esse método nem sempre dá certo. Na verdade, ele quase nunca dá certo, né? Aqui está um exemplo bem básico que não tem como resolver com o método que a gente vinha vendo, porque eu não posso fatorar o 3 como uma potência de 2, não posso escrever ele como 2 na 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, ou mesmo que fosse fracionário, 2 na 3 meios. Infelizmente não é possível. Então eu não consigo escrever isso aqui como uma potência de 2. Logo, a gente não teria como resolver essa equação. Então a gente precisa de algo um pouco mais robusto para poder resolver esse tipo de equação. Então a gente vai introduzir os logaritmos para poder trabalhar com esse tipo de coisa. A definição, né? Então eu tenho A um número diferente de 1 e x um número positivo, ok? Definimos o logaritmo de x na base A como expoente y que se deve dar ao número A de modo que a potência A na y seja igual ao valor de x. Ok, se tudo errado assim pode parecer um pouco complicado, mas é basicamente isso que está escrito aqui embaixo, olha. O logaritmo do número x na base A vale y. Isso aqui acontece se e somente se esse x aqui, ó, esse x, for igual a elevado na y. Então, ou seja, basicamente, isso aqui, se vocês olharem bem, é uma definição de função inversa, né? Y é igual a f de x, se e somente se x é igual a f na menos 1 de y. Se vocês lembrarem da definição de função inversa, o logaritmo, então, ela é a inversa da exponencial. Vamos ver aqui alguns exemplos para tentar ficar mais fácil. Então, aqui só para fixar alguns nomes, né? Então, aqui eu tenho o logaritmo de x na base A igual a y. Então, para mim, isso aqui. Então, o A vai ser a base, ok? O x, aqui que está entre parênteses, é o logaritmando. Ou também, às vezes, vamos referir como argumento do logaritmo. E o y, né? É o logaritmo mesmo, porque ele é igual ao logaritmo, ok? Então, vamos calcular aqui alguns exemplos. Então, eu quero calcular o logaritmo de 8 na base 2. Eu estou dizendo aqui que o logaritmo de 8 na base 2 vale 3. Por que isso é verdade? Porque 8 é igual a 2 ao cubo. Então, este 3 aqui é esta potência aqui. Ok? E este 2 aqui é por causa desta base aqui. Agora aqui, então, logaritmo de 1 sobre 25 na base 5, eu estou dizendo que é menos 2. Por quê? Porque o 1 sobre 25, que é o logaritmando, é igual ao 5, que é a base, elevado a menos 2, que é o resultado aqui. Agora, então, aqui, logaritmo de 27 na base 9 é igual a 3 meios. Por quê? Porque 27 é 9 na 3 meios. De novo, 9 é a base do logaritmo, o 3 meios é o resultado, e o 27 é o logaritmando. Logaritmo de 7 na base 7 é igual a 1. Esse aqui vale, de forma geral, né, logaritmo de A na base A, né, quando a base e o logaritmando forem iguais, sempre vai dar 1, né, porque todo número é igual a ele elevado a 1. E o logaritmo de 1 em qualquer base, né, que está em particular 7, mas poderia ser o logaritmo de 1 na base A, sempre vai ser 0, porque 1 é sempre igual a qualquer número elevado a 0.
Então, essas duas propriedades aqui podem ser generalizadas, a 4 e a 5. Então, aqui alguns exemplos, né, de como é que a gente calcula logaritmos, os casos mais simples, no caso. Depois a gente vai, então, incrementando a coisa. Então, vamos olhar um pouco o gráfico da função logarítmica. Então, bom, antes de falar do gráfico, a gente precisa definir a função. Então, a função logarítmica, aqui, prestem atenção, é a primeira função que a gente está definindo, cujo o domínio não é toda reta. O domínio da função logaritmo são só os números positivos. Ela vai de 0 a mais infinito, é aberta aqui em zero, então o zero mesmo não participa, ele é a partir de zero até mais infinito. A imagem, aqui no caso, o contradomínio, né, é real, mas a gente vai ver que na verdade isso aqui é a imagem mesmo. Então, uma função com esse domínio e esse contradomínio é dito logarítmica, se existe um número a diferente de 1, tal que f de x é logaritmo de x na base a. Ok? Definição mais trivial possível. Agora aqui então uma observação, né? Eu já tinha meio que comentado com vocês antes, mas a observação importante é que a função logaritmo e a função exponencial são inversas, uma da outra. Isso aqui basta olhar a definição, como eu estava dizendo para vocês. Então, aqui definição de função inversa, ok? F de x é igual a y, se e somente se f na menos 1 de y é igual a x. Definição de logaritmo, né? O logaritmo, que é a função calculada em x igual a y, se e somente se a exponencial calculada em y é igual a x, ou seja, a exponencial calculada em y, então está fazendo o papel da inversa. E como acredito que vocês lembram, né, quando a gente estava vendo a aula de função inversa, a gente primeiro estudou uma função objetora, e tinha o resultado que dizia que uma função possui uma inversa se e somente se ela é objetora. Então, a gente conclui como o logaritmo é inverso da exponencial, a gente tem uma inversa, então ela tem que ser bijetora. Claro, com no domínio contra na imagem, dessa forma aqui que ela é definida, né? Neste domínio e neste contradomínio. E também, quando a gente estava terminando a aula de função inversa, eu tinha comentado que tinha algumas propriedades ali que eu estava enunciando para vocês, que a gente não ia usar na própria aula, mas que iam ser importantes para frente. Então, aqui já a gente vai usar uma delas já, que é a propriedade mais geométrica, né, que diz que existe uma simetria entre o gráfico da função e da sua inversa. Então, é a seguinte simetria, né? Então, este aqui é o gráfico da exponencial. O gráfico do logaritmo tem que ser simétrico exponencial em relação à reta que corta aqui o eixo, o plano em 45 graus, né? Que é a reta f de x igual a x. Então, essas duas aqui é uma espelhada com a outra em relação a esta reta. Então, este daqui é um dos possíveis gráficos da exponencial, né? Isso aqui é para quando a base é maior que 1. A gente também tem a versão para quando a base da exponencial é menor que 1, daí vai mudar o gráfico do logaritmo, vai ser esse aqui. Mas se vocês prestarem atenção, né, ele continua sendo o espelho da exponencial em relação a esta reta. Aqui, então, uma última observação, né? Vale notar que, assim como o gráfico da exponencial sempre passa no ponto 0,1, o gráfico do logaritmo sempre passa no ponto 1, 0, né? Porque aqui, então, é o 0,1, aqui é um 0 que é o espelhado dele, né? Por causa dessa propriedade, né? Aqui é o 0,1 do exponencial, aqui é um 0 do logaritmo. E ele passar nesse ponto, né? Então a gente, de novo, como eu tinha comentado com você, a gente então nota que existe essa propriedade, né? Logaritmo de 1 na base A para qualquer A é sempre zero, né? Isso aqui que significa o gráfico passar no ponto 1, 0, ou seja, a função vale zero quando ela é calculada em 1. Então, aqui algumas propriedades dos logaritmos, né? Então, aqui tem números A e B diferentes de 1, que possivelmente vão ser bases do logaritmo, né? A base do logaritmo não pode ser 1.
Aqui a primeira propriedade, que eu já tinha comentado com vocês, logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Essa aqui eu também tinha comentado, logaritmo quando a base e o logaritmando são iguais é sempre 1. Agora, essa daqui, ó, se vocês prestarem atenção, isso aqui é simplesmente uma definição da função inversa. Como o logaritmo é inverso da exponencial, quando eu calculo o logaritmo da exponencial, dá o x. E essa aqui também é o outro lado da definição da inversa. Quando eu calculo a exponencial do logaritmo, tem que dar x, porque o logaritmo e a exponencial vão se cancelar. Então, a 13 e a 4 estão simplesmente reafirmando que o logaritmo e a exponencial são funções inversas uma da outra. Aqui é assim que vai ser bem importante quando a gente for resolver equações usando logaritmos, né? Se eu tenho que dois logaritmos com a mesma base, então os dois logaritmandos têm que obrigatoriamente serem iguais. Aqui, propriedades aritméticas, que vão ser o que a gente vai usar com mais força agora nos próximos exercícios, né? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos, o logaritmo da potência, a potência passa para frente multiplicando, o logaritmo da raiz, né? Ela passa aqui para frente dividindo, né? 1 sobre n. E ainda tem aqui o que a gente chama de troca de base, né? O logaritmo na base A de x é igual ao logaritmo na base B de x dividido pelo logaritmo na base B de A, onde o B pode ser qualquer número. Geralmente tu vai escolher ele de forma conveniente para o teu exercício, né? Então, se eu tenho um logaritmo na base A, eu posso escrever ele como um logaritmo na base B, mas eu vou ter que pagar um imposto, né? Vou ter que ter algum custo. O custo é que vai aparecer esse logaritmo de A aqui embaixo, né? Eu não tinha logaritmo de A antes, só tinha o de X. O de X está na base B, mas vai aparecer o de A na base B também. Isso pode ser útil em alguns momentos, né? Aqui só a questão de notação. Então, aqui, questão de notação, né? Quando o A for 10, né, o logaritmo de base 10, a gente omite aqui a base. Então, se o logaritmo é de base 10, a gente escreve só o logaritmo, ok? Porque ele é o mais comum, mais usado, então, que nem na raiz quadrada, quando é com 2, com a raiz a gente omite com 2, porque o 2 é o principal, mais usado. O logaritmo que é mais usado é o 10, então a gente omite quando tem o 10. Agora aqui um exemplo, né? Então aqui eu tenho log de 2, ou seja, logaritmo de 2 na base 10, vale aproximadamente 0,301. Logaritmo de 3 na base 10, né? Então, quando for base 10, eu vou falar só logaritmo, já está implícito que é log 10. Então, logaritmo de 3 é 0,477. Então, te dando essas duas informações, ele pede, então, para te calcular o logaritmo da raiz quadrada de 8 vezes raiz de 6 divididos por 3 vezes raiz de 12, ok? Então, a gente deu duas informações e tu tem que calcular isso aqui. Para me calcular isso aqui, eu vou usar as propriedades do logaritmo, né? Essas propriedades que eu mostrei aqui para vocês, né? Em particular, estas daqui vão ser as mais usadas, entre 5 e 9. Provavelmente isso aqui vai matar o meu problema. Então, começando usando, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar isso aqui e vou ir desmanchando. Então, primeiro tem esta raiz quadrada aqui, né? Então, vamos lá. Tem uma fórmula para raiz? Tem aqui, ó. Raiz enésima passa a ser 1 sobre n na frente. Então, aqui a raiz quadrada vai passar 1 meio para frente e vai sumir a raiz. Então, a primeira coisa que eu fiz já consegui eliminar essa raiz que era um problema aqui. Agora, a próxima coisa aqui, digamos, a operação que envolve mais coisas é essa divisão, né? Essa divisão está afetando todo mundo, na parte de cima e a parte de baixo. Então, vou lá ver, tem alguma operação que fale de divisão? Tem aqui, ó, diz que o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos. Então, eu vou separar isso aqui em duas partes. Então, eu tenho 1 meio, que eu já tinha aqui, eu tenho o logaritmo da parte de cima menos o logaritmo da parte de baixo, ok? Agora, então, eu tenho que lidar com esses dois logaritmos. Digamos aqui a operação principal que está envolvendo mais gente é um produto, né? Que eu tenho 8 vezes e aqui eu tenho 3 vezes as raízes. Então, vou lá. Será que eu tenho alguma propriedade para produto? Tenho essa daqui. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então eu vou usar ela.
Então, o 1 meio que eu já tinha permanece. Agora que o logaritmo de 8 raiz de 6 vai ser logaritmo de 8 mais logaritmo da raiz de 6. Aqui o logaritmo de 3 raiz de 2, então vai ser o logaritmo de 3 mais raiz de 12. Nota que aqui eu tinha um menos que era aplicado no logaritmo todo, né? Então esse menos, eu vou ter que colocar um parênteses aqui, porque esse menos eu vou ter que distribuir para os dois logaritmos que surgiram. Ok? Agora, então, aqui eu já tenho o logaritmo de 8, que é um número puro. Então, a princípio, eu não teria nenhuma propriedade para usar nela. Então, agora eu tenho que voltar às minhas origens, né? Qual que é a definição de logaritmo? Ou melhor, até tem uma propriedade. Na verdade, é esta propriedade aqui. Que logaritmo de quando a base e a base da exponencial e a base do logaritmo são iguais, eles se cancelam em dx. Então, nesse caso aqui, o que eu quero seria bom se eu pudesse escrever como base 10, né? Mas 8 não é uma potência de 10, então não vai me ajudar. Então, de novo, não era aquela propriedade. Eu fui com C de oposte, achando que podia ser, mas não era. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo estou fatorando 8 como potência de 2, por quê? Porque no enunciado ele me disse quanto que é o logaritmo de 2. Por isso que eu estou fazendo isso. Então, eu vou querer, tudo que eu puder escrever como potência de 2 e potência de 3, vai me ajudar, porque eu vou usar os resultados que já foram dados no enunciado. Então, eu vou escrever aqui o 8 em função de 2, né? Agora, aqui o que eu fiz? Eu usei de novo a propriedade da raiz. A raiz passou para frente como este 1 meio, e o 6 é 2 vezes 3. Então, aqui eu vou ter o 2 e o 3, que são os logaritmos que eu já conheço. Agora, aqui eu já tinha o logaritmo de 3. E aqui, esta raiz passou na frente como 1 meio. E o 12 é 3 vezes 4. Só que 4 é 2 ao quadrado. Então, eu já escrevi aqui tudo em função de 2 e 3, porque são os valores que eu tenho, né? Então, vou tudo escrevendo em função desses valores para eu poder usar eles. Então, aqui, de novo, o 1 meio, que está lá desde o começo. Agora, aqui, propriedade da potência. Aqui, ó, essa propriedade aqui. Logaritmo de x na alfa é alfa vezes logaritmo de x. O alfa, que era como potência aqui, passa para frente multiplicando. Então, aqui eu tinha o 2 ao cubo, o 3 passa para frente multiplicando. Ok? Agora que eu tinha um logaritmo de um produto, 2 vezes 3. Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Isso é a mesma coisa que o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Aqui o menos que eu já tinha, o logaritmo de 3 que eu já tinha, o 1 meio que eu já tinha. Agora, então, aqui, ó, o logaritmo, aqui eu tinha um produto, né? O produto virou a soma, então vai ser o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 2 ao quadrado. Só que esse 2 ao quadrado eu já usei a propriedade da potência, né? Este quadrado aqui já passei para frente multiplicando. Então é aquilo, a gente vai desmanchando, desmanchando, desmanchando. Agora, se vocês prestarem atenção, já todos os logaritmos são logaritmos de 2 ou logaritmos de 3, que eu sei os resultados pelo enunciado. Então, nesse momento eu já podia trocar os valores, né? Onde tem logaritmo de 2 eu troco por 0,301, onde tem por 3 eu troco por 0,477. Mas antes disso eu simplesmente abri as contas, né? Passei este 1 meio multiplicando, então vai ficar aqui 1 meio vezes 3, 3 meios. 1 meio com 1 meio vai dar 1 quarto. E este 1 quarto vai distribuir para este log de 2 e este log de 3. Então fica aqui 1 quarto log de 2, 1 quarto log de 3. Agora, então, eu teria 1 meio aqui na frente, com 1 menos, então vai ficar menos 1 meio log de 3. De novo, menos 1 meio, agora com este outro 1 meio vai ficar menos 1 quarto este log de 3. De novo, então, menos 1 meio com este negativo. Com este 1 meio, então, fica menos 1 quarto. Vezes 2, então, fica de novo menos 1 meio com o logaritmo de 2. Agora, então, já está tudo aberto. Então, eu vou simplesmente trocando os valores. Não, mentira, antes de trocar os valores, eu agrupei, né? Então, tem 3 meios, 1 quarto e menos 1 meio. Tem estes dois aqui, e mais esse aqui, que são com logaritmos de 2, então vou juntar tudo. 3 meios
mais 1/4 menos 1/2 dá 5/4 do logaritmo de 2. E aqui, 1/4 menos 1/2 menos 1/4, né? Aqui é mais fácil, vai cancelar 1/4 com 1/4, vai sobrar menos 1/2, logaritmo de 3. 5/4 é 1,25. Então, eu tenho 1,25 vezes 0,301, que era o logaritmo de 2, menos 1/2 é 0,5, vezes 0,477, que era o logaritmo de 3. Então, fazendo essas contas, o resultado dá 0,138. Então, veja, aqui é basicamente um exercício para treinar bem as propriedades do logaritmo, que a gente usou, a todo momento a gente foi usando essas propriedades. Na verdade, o objetivo desse exercício era treinar as propriedades, né, e não descobrir esse número de fato. Então, agora, outra coisa que, né, a motivação da aula de hoje era resolver equações exponenciais, que não dava para resolver usando a troca de base. Então, aqui a gente tem a seguinte equação exponencial, 2 na 3x mais 1, divididos por 3 na 2x menos 1. Quero resolver ela. Então, eu tenho este problema. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar desmembrando as coisas. Este mais 1 aqui é a mesma coisa que eu multiplicar por 1, 2, né? Lembra das propriedades das potências. Que é esse 2 como se tivesse umzinho aqui na cima, como se fosse 2 na 3x vezes 2 na 1, daí mesma base, soma as potências. Só que aqui eu estou, na verdade, desmanchando, ok? E esse aqui, 3 na 2x menos 1, então vai ser 3 na 2x vezes 3 na menos 1. Só que 3 na menos 1 é 1/3. Isso que eu fiz nessa primeira parte, ok? Agora aqui, 2 na 3x, então eu separei, aqui eu tinha um produto, né? Então eu separei como potência da potência. Aqui também, separei aqui o 2x, ficou então 3 ao quadrado e na x. Então, de novo, propriedade das potências, que a gente viu na aula retrasada, ou passada. Não, foi retrasada, né? Ok? Então, daí agora eu posso calcular aqui o 2 ao cubo e o 3 ao quadrado. Então, aqui ficou 2 vezes. Aqui o 2 ao cubo, que é 8 na x. E aqui, então, ficou 1/3 vezes 3 ao quadrado, que é 9 elevado na x. Beleza? Agora, então, eu vou passar o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Então, basicamente, eu passo 9. Opa, eu fiz conta errada aqui? Ou não, tá certo? Acho que eu fiz aqui. Acho que daqui para cá tá errado, né? Porque como que eu faria aqui? Este 9 multiplicando passaria dividindo. E este 2 passaria dividindo para aqui. Só que aqui, daqui para cá, olha, eu fiz errado, porque eu passei, o 2 estava multiplicando aqui, eu passei para cá multiplicando, mas não, ele teria que passar dividindo, ele passa com a operação contrária. Então, na verdade, aqui onde tem 2/3 deveria ser 1/6. Aqui. Então, aqui está errado. Vou colocar um aviso aqui. É 1/6. Deixa um aviso aqui para me arrumar depois. Ok? Tá, mas o procedimento continua o mesmo, né? Então, eu ia ter 8 na x dividido por 9 na x igual a 1/6. Este 8 na x sobre 9 na x, eu vou transformar em 8 nonos na x, igual a 1/6. Vamos colocar aqui que está errado, né? Não é 2/3, é 1/6. Opa. Então, aqui seria 8 nonos na x igual a 1/6. Agora, então, para mim calcular o x, eu vou usar a propriedade da função inversa,
Então, para mim isolar o x aqui, eu vou ter que aplicar a operação inversa dos dois lados, né? Então, aqui eu tenho uma exponencial, então vou aplicar o logaritmo com a mesma base da exponencial. A base aqui é 8 nonos, então vou aplicar logaritmo de 8 nonos aqui e aqui, né? Então, eu tenho que logaritmo de 8 nonos na x é logaritmo de 8 nonos aqui na 1 sexto, ok? Aqui, então, o que ia acontecer? Ia sobrar só o x, ok? Ia se cancelar, então vai ficar x igual. E agora aqui, então, logaritmo de 2 terços e 8 nonos, eu usei, então, a propriedade da troca de base, que é esta última propriedade aqui, a dessa. Logaritmo de x na base A é logaritmo de x na base B por logaritmo de A na base B, onde a base B que eu escolhi foi base 10. Então, aqui seria logaritmo de 2 terços na base 10 e 8 nonos na base 10, né? Só que quando é base 10, tu simplesmente omite a base. Então, fica logaritmo de 2 terços, logaritmo de 8 nonos, não. 8 nonos tá certo, 8 nonos. Não é 2 terços, é 1 sexto, né? Como comentei com vocês, eu errei a conta ali. Ok? Tem que arrumar isso aqui depois, mas é só um detalhezinho. Então, agora vem os exercícios. Então, estes primeiros aqui, calcular o logaritmo de 1 nono na base 3, de 8 na base 1 meio, 5 na base 125, 16 na base 8 e 001, log, aqui começa log a base 10, esses daqui vão ser similares a esses primeiros exemplos que eu fiz aqui, ó. Vai simplesmente, então, para me calcular este logaritmo, eu vou escrever esta parte aqui como uma potência da base do logaritmo. Opa, não, desculpa. Para me calcular esse logaritmo aqui, eu vou escrever o 8 como uma potência de 2. 1 sobre 25 como uma potência de 5. Então, voltando aqui, os exercícios. Então, aqui, para me resolver isso aqui, eu vou ter que escrever 1 nono como uma potência de 3. 8 como uma potência de 1 meio. 5 como uma potência de 125. 16 como potência de 8. E 0,01 como potência de 10. Então, só dar algumas dicas para vocês. Então, 1 nono como potência de 3 vai ser 3 na menos 2, né? Aqui, o 125 como potência de 5 vai ser 125 na 1 terço, né? Porque é a raiz cúbica de 125. Então, assim, esse que é o caminho. E agora aqui, então, sabendo que log de 2 é 0,201, log de 3 é 0,47, calcule. Então, esse daqui é parecido com aquele segundo que a gente fez, que a gente vai desmanchando. Aqui não tem raízes, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar o 36 e provavelmente vou conseguir escrever ele como uma potência de 2 e uma potência de 3. Mesma coisa aqui com o 108. Provavelmente eu consigo escrever ele como uma potência de 2 e uma potência de 3. Agora aqui o 18 sobre raiz de 6, então já começa a ficar parecido, né? Vou usar a propriedade da divisão, vou usar a propriedade da raiz e assim por diante. Esses dois aqui já são bem mais parecidos com o exemplo que eu resolvi para vocês. E agora, então, acho que esse aqui é o último exercício, que são as equações exponenciais, que é parecido com o exercício com esse último exercício que eu comentei com vocês. Que tinha aquele erro, né? Que era 1 sexto no lugar de 2 terços. E era isso. Então, terminei exatamente. Olha que coincidência, eu disse para vocês que achava que ia terminar até às 19h30 e terminei exatamente às 19h30. Gastei minha sorte de hoje com isso. Então, era isso por hoje, gente. Então, agora abre um espaço para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode sentir à vontade. Eu vou interromper a gravação para que vocês possam ficar mais tranquilos para perguntar, né? Não ficarem tímidos.